Depois do protesto feito por ex-testemunhas de Jeová em Cesário Lange, São Paulo, o Departamento de Informações das Testemunhas de Jeová emitiram a seguinte nota. Em nota, o Departamento de Informações das Testemunhas de Jeová destacou que mais de 1 milhão de pessoas assistiram a discursos sobre como a Bíblia ensina boas qualidades. A religião afirma respeitar opiniões divergentes e esclarece que suas crenças estão disponíveis em seu site oficial. Reforçam sua posição contra o abuso infantil, afirmando que sempre cumprem a lei ao reportar casos às autoridades. Explicam que a limitação de contato com os membros é baseada na consciência individual, mas que o respeito e o amor são incentivados. Também esclarecem sua recusa a transfusões de sangue por motivos religiosos, ressaltando que essa escolha é respaldada pelo STF. Agora nós vamos ver como é que a religião verdadeira, a religião que prega o amor, aquela religião ou seita que teve um congresso agora em julho do ano passado, inclusive um congresso internacional, que o tema foi o amor nunca acaba. Aquela religião que se diz a única porta-voz de Deus aqui na terra. Aquela que diz que segue de perto os passos de Jesus Cristo. Será que essa seita, que é conhecida como Testemunho de Jeová, ela trata desse jeito aí as pessoas que se afastam ou as pessoas que são desassociadas por algum motivo? Essa pessoa, será que ela é de preocupação ainda para os líderes, lá os anciãos lá no Salão do Reino? Será que essa religião que se diz verdadeira, ela está preocupada em ajudar essa pessoa a regressar, como disse aí o assunto na relação da excomunhão da Igreja Católica? Vamos ver. Pessoal, então vamos lá. Agora vamos ver o outro lado, né? Essa daí, gente, é a sentinela que eu encontrei 1º de dezembro do ano de 1952. Foi um artigo de estudo. Sentinela, 1º de dezembro de 1952. Ó. O tema do estudo foi: a desassociação é correta. A partir do parágrafo 13, ele diz assim, ó, restrição de privilégio. Então, nos outros 12 parágrafos anteriores, ele vai falar o que leva uma pessoa a ser desassociada, por que alguém é desassociado, qual é o procedimento para desassociar alguém, ele vai falar de pecado grave, enfim. Aí o fato foi consumado, a pessoa foi desassociada, né? Então, a partir do parágrafo 13, ela diz assim, ó, ora, algumas pessoas julgam que pode permanecer na verdade, mas não querem trabalhar em conformidade com as normas de Deus, de modo que continuam saindo no serviço de campo, vão de porta em porta, distribuem livros, dirigem estudos bíblicos, contudo foram desassociadas da congregação. Até depois de serem desassociadas, às vezes dedicam muito mais horas do que quando estavam com a congregação. Aí diz, que deve fazer a congregação agora quanto a tal pessoa? O que está em azul diz, ó, a parte marcada, gente. Devemos lembrar que essa pessoa foi desassociada e não é mais membro da nossa companhia, porque antigamente eles chamavam a congregação de companhia, né? Queremos evitá-la, e não ter nada que ver com ela. Vocês estão vendo como é o tratamento aí? Vamos para frente. Aí, o parágrafo 12, gente, fala se essa pessoa, vou fazer um resumo para não alongar muito o vídeo. Esse parágrafo ele fala se a pessoa, ela foi desassociada, mas ela quer continuar saindo de porta em porta, ela quer ir a uma reunião, ela quer ir, por exemplo, em uma reunião do Estúdio da Sentinela, ou uma reunião pública, por exemplo, poderia ser realizada num auditório, num estádio, um local público, né? Em resumo, esse parágrafo vai dizer que não há o que fazer, porque é um local público, não tem como impedir essa pessoa, não é isso? Agora veja, gente, diz assim, ó, no meio do parágrafo, ó, se ele assistir a essa reunião e se assentar enquanto for ordeiro, tratar de seus negócios, não temos nada que dizer a ele. Os que estão informados da situação na congregação nunca deveriam dizer-lhe como vai, nem até logo. Agora veja essa parte que está marcada aí, ó. Ele não é bem-vindo no nosso meio. Ele não é bem-vindo no nosso meio. Evitamo-lo. Então essa aqui, gente, é aquela organização que diz que prega o amor, que são seguidores de Jesus, né?
Não é verdade? Aquela que cita o texto bíblico, onde Jesus disse: por meio disso saberão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor entre vós ou entre vocês. Ele diz aí que uma pessoa desassociada não é bem-vinda lá na reunião. Evitamos-lo, quer dizer, as testemunhas de Jeová aqui são incentivadas a evitar essa pessoa que foi desassociada. Aqui no parágrafo 15, ele diz assim, em resumo: a pessoa então quer ir de porta em porta, quer continuar pregando, né, quer distribuir folheto, por exemplo, livro, revista, enfim. Ele diz aqui que é um direito dele, eles não podem fazer isso, a pessoa está em local público, né? Agora veja o que é a orientação, qual é a orientação que é dada para os membros lá do Salão do Reino. Lembrando, Sentinela, 1º de dezembro de 1952. Eu vou ler só a parte que está marcada aí de azul para você ver a orientação. Poderia pôr seu relatório na caixa de relatórios, veja, mas o rasgamos e jogamos fora. Ele não é um de nós. Gente, olha, é representante da organização do diabo, tratando de corromper e perturbar. Não é limpo. E até que esse indivíduo se arrependa e modifique seu proceder, ele jamais pode voltar a ser um do povo do Senhor. Você está vendo qual é a orientação da religião que prega o amor, gente? Diz que uma pessoa que foi desassociada, ela faz parte da organização do diabo. Se essa pessoa aparecesse no salão, entregasse um relatório, qualquer coisa, é para ser rasgado, jogado no lixo, jogado fora, porque esse indivíduo, como eles dizem aí, é representante da organização do diabo. Você já pensou um negócio desse? Vamos para frente. Essa é a religião que prega o amor nunca acaba, viu? No parágrafo 16, ele diz assim, ó: portanto, a companhia se acautela dele, tira a sua folha do arquivo dos reconhecidos publicadores do reino, nunca se lhe dá exemplar do informe impresso mensalmente. Depois passou aquele folheto, né, que tinha as reuniões do meio de semana, nosso Ministério do Reino, e hoje tem a apostila mensal, né, a apostila Vida e Ministério. Naquela época tinha um exemplar do informante do mês, né, ali das atividades, das reuniões. Essa pessoa não poderia receber isso. Então, gente, é assim que é tratada uma pessoa, e a orientação vem da liderança. É assim que é tratada uma pessoa quando sai da organização do corpo governante, não é? É assim que é tratada uma pessoa que por alguma razão ela decidiu que não quer mais ser testemunha de Jeová. É assim que é tratada essa pessoa, aquela pessoa que resolveu se dissociar. Aí ficam os parentes lá dentro, os amigos, conhecidos, colegas, vizinhos. A pessoa é tratada, gente, como uma pessoa leprosa em sentido espiritual. Você está vendo aí? Mas, quando eles vão na sua porta, eles vão te mostrar uma gravura como essa aqui, ó. Certo? É assim que eles vão chegar na sua porta, mostrando aí um povo todo alegre, todo mundo cantando, sorrindo, tocando instrumentos musicais, numa terra paradisíaca, né? As crianças tudo felizes, tem ali um senhor tocando uma sanfona, lá atrás um senhor tocando violão, pessoal passeando lá em cima da colina, os animais tudo felizes, convivendo no meio do ser humano. Uma criança com um livro na mão aqui, me parece aquele livro Jovens Perguntam, né, antigamente, de capa azul. Quer dizer que lá no Novo Mundo vai ter as publicações da Torre de Vigia, viu, gente? Segundo essa gravura aqui. Mas é essa gravura, é esse cenário, gente, que eles vão apresentar para você, porque apresentaram para mim. Lá em 1991, apresentaram isso aí para mim. E eu caí nessa cilada. Mas a realidade é essa que eu mostrei agora, que foi descrita aí na Sentinela de 1º de dezembro de 1952. A pessoa, ela não é mais bem-vinda lá. Diz lá, evitamo-lo. Quer dizer, a pessoa morreu para eles, né? Vamos falar sobre o procedimento da desassociação. Para começar, vamos ler a base bíblica para a desassociação em 1 Coríntios capítulo 5. Vamos ler juntos a partir do versículo 9. Deus inspirou o apóstolo Paulo a escrever o seguinte: Eu lhes escrevi na minha carta que parassem de ter convivência com os que praticam imoralidade sexual, não querendo dizer toda a convivência com as pessoas deste mundo que praticam imoralidade sexual, ou com os gananciosos, com os extorsores ou com os idólatras. Nesse caso, vocês teriam realmente de sair do mundo.
É impossível não termos nenhum contato com quem não é testemunha de Jeová. Nós convivemos com nossos vizinhos, colegas de trabalho ou de escola e até damos testemunho para eles. Mesmo que alguns tenham uma vida imoral, não dá para ignorá-los. Mas quando se trata de um irmão, a história é outra. O versículo 11 diz: Mas eu lhes escrevo agora que parem de ter convivência com qualquer um que se chame irmão, mas que pratique imoralidade sexual ou que seja ganancioso, idólatra, injuriador, beberrão ou extorsor. Nem sequer comam com tal homem. E no fim do versículo 13 diz: Removam do meio de vocês a pessoa má. Perceba que essas palavras de Jeová não são uma sugestão, mas uma ordem. Esse assunto foi muito bem explicado no artigo Por que a desassociação é uma provisão amorosa, na Sentinela de 15 de abril de 2015. Ali diz: embora Jeová não exija a perfeição de nós, ele espera que seus servos vivam de acordo com seu padrão de santidade. Ele ordena que evitemos pecados graves, como imoralidade sexual, idolatria, ladroagem, extorsão, assassinato e espiritismo. Você não concorda que os padrões puros de Jeová são razoáveis e servem para nos proteger? Quem não gosta de conviver com pessoas pacíficas, decentes e confiáveis? Encontramos um ambiente assim entre nossos irmãos espirituais. Por quê? Porque todos nós, quando nos dedicamos a Deus, prometemos seguir as normas descritas em Sua palavra. Mas e se um cristão batizado comete um pecado grave? Será que a congregação desassocia alguém porque ele cometeu coisas como imoralidade, idolatria, ladroagem, extorsão, assassinato ou espiritismo? Essa questão não é tão simples assim. O mesmo artigo também diz que duas coisas têm de ocorrer juntas para que uma testemunha de Jeová seja desassociada. Primeiro, o cristão batizado comete um pecado grave. Segundo, ele não se arrepende do que fez. Então, alguém é desassociado apenas quando ele não se arrepende do pecado que cometeu. E ele não pode ser readmitido até que os anciãos tenham certeza de que ele se arrependeu de verdade. Bom, isso pode ser um grande desafio quando o desassociado é alguém da nossa família ou um amigo querido. Será que vamos ser submissos e apoiar a decisão dos anciãos? Itapetininga e região. Né, diz aí. Ex-testemunhas de Jeová protestam contra a líder mundial da igreja no interior de São Paulo. Bom, na verdade nós protestávamos contra as doutrinas extremistas desta organização, que estava sendo representada por Robert Siranco aqui no Brasil. O bundinha de talco, esse que veio aqui, e que veio de helicóptero, né? Do aeroporto até Cesarolândia, porque o bumbum dele não pode aguentar 3 horas num carro, entendeu? Enquanto os Mários e as Marias da família Netti, né, viajam de ônibus, trabalham de graça para eles, o bundinha de talco não pode, né? O fedorento de Warwick não pode pegar uma estrada 3 horas. Ele tem que vir de helicóptero, entendeu? Canalha não, o seguinte. E diz aí, ex-testemunhas de Jeová protestam contra o líder mundial da igreja no interior de São Paulo. A manifestação aconteceu no sábado 15 em Cesarolândia, cidade sede da religião no país. O ato repudia o posicionamento da religião. Assino embaixo. E aqui temos, né, as pessoas, a Lari, a Jacira, a Cláudia, os filhos da Eliane, todos aí, protestando também contra o discurso de ódio que eles têm contra quem não é testemunha de Jeová, do qual eles desejam a morte. Você que não é testemunha de Jeová, que está estudando com eles, deixa automaticamente. Esta organização patrocina o ódio contra aqueles que não pensam contra eles. Deseja a morte, como está aí um dos antigos membros do corpo governante, assoprando um fósforo, dizendo que os inimigos de Jeová, ou seja, quem não é testemunho de Jeová, merece a morte. E é isso que eles estão fazendo aí. Não mentimos, nós mostramos e provamos. E então, aqui vem explicando um pouquinho, né, sobre tudo o que aconteceu ali nessa manifestação, né? E aqui no final diz o seguinte: em nota, o Departamento de Informações das Testemunhas de Jeová
destacou que mais de 1 milhão de pessoas assistiram a discursos sobre como a Bíblia ensina boas qualidades. Sim, como, por exemplo, as boas qualidades de colocar um filho para fora de casa, não é? Ou a que uma família só procure um parente quando sabe que está no hospital com um problema de coração. Aí sim, aí, né, pode, porque e ainda faz com medo, né? E ainda faz com medo. E depois que o parente sai do hospital, conversa o mínimo possível, nem já conversa mais. Essa é a atitude e as boas qualidades deles. E alguns passam 15, 17 anos sem falar com a própria mãe, como no caso de Valquíria Calasso, e como no caso de Gilberto, Damiana e Laura, que não conhecem nem o próprio neto ou neta que está para nascer, porque os filhos abandonaram os pais que deixaram de ser testemunhas de Jeová. Essas são as boas qualidades deles. E aí diz assim: a religião afirma respeitar opiniões divergentes. Assim, por que vocês não me respeitam a mim, que penso contra vocês? Por que vocês me catalogam como apóstata, a mim e a muitos outros? Por que vocês desejam a nós a morte? Aonde está a tolerância religiosa de vocês? Seita destrutiva, canalhas. A religião afirma respeitar opiniões divergentes e esclarece que suas crenças estão disponíveis em seu site oficial. Obviamente, é só pegar aqui a Despertar de 95 sobre recordações reprimidas, onde vocês dizem que é para considerar um abusador inocente, porque não tem duas testemunhas que o possam acusar. Ou posso pegar também o livro Mantenha-se no Amor de Deus, no seu apêndice, e dizer que não se deve dizer nenhum oi para um desassociado. Ou pegar o boletim número 2, onde vocês agora, devido à Noruega, disseram que, devido à consciência de cada um, pode decidir dar um oi, mas não conversar. E não ignorar totalmente, mas continuar ignorando. Por isso a Noruega não comeu a batata podre e o jatobazão podre que vocês soltaram no tribunal. E por isso que vocês estão sisipufu lá na Noruega. E eu me atrevo a dizer que vocês perderam para sempre o subsídio lá. Alguns dizem, não, Adriano, pode ser que não, tá? Pode ser que não, mas eu desejo do mais profundo da minha alma que vocês percam tudo. Tudo. Não só perdessem o subsídio, perdessem também o direito de proselitismo. Vocês deviam ser proibidos nos países de sair e fazer prosélitos. Proibidos. E aí diz assim: reforçam sua posição contra o abuso infantil. Assim, então por que vocês não mudam a regra das duas testemunhas? Por que continuam ocultando nos seus arquivos abusadores? Por que só na Austrália 1.006 casos? Por que nos Estados Unidos vocês estavam dispostos a pagar $4.000 diários de multa para a justiça americana para não entregar os arquivos aonde ocultava abusadores? Pergunte-se isso a Bárbara Anderson, que descobriu que tem mais de 23 mil casos ocultos de abusadores nas congregações, nos arquivos de congregação. E aí diz, afirmando que sempre cumprem a lei ao reportar casos às autoridades. Cumprem a lei, sim. Sim, sim. E queimam arquivos e mandam destruir e colocar em PDF os assuntos sobre comissões judicativas. Isso vocês fazem também. E eu sou prova viva disso. Agora notem aqui o engano. Alguns dizem nova luz, não. Novo engano ou tentativa de enganar as autoridades. Uma tentativa de engano às autoridades. Diz aqui. Explicam que a limitação de contato com ex-membros é baseada na consciência individual, mais que o respeito e o amor são incentivados. Então, todos vocês, testemunhas de Jeová, vocês já não podem ser chamados a atenção se vocês conversarem com seus parentes desassociados, porque a tua organização está dizendo, olha, que conversar ou não e limitar ou não o contato com um desassociado
É coisa da tua consciência individual. É você que decide. Então por que muitas pessoas foram desassociadas por ter contato com desassociados? Porque o livro Pastoreiem o Rebanho de Deus dizia que se a pessoa insistisse em ter contato com o desassociado, deveria se ser formada uma comissão judicativa com ele. Por quê? Mas que o respeito e o amor são incentivados. Também esclarecem sua recusa a transfusões de sangue por motivos religiosos, ressaltando que essa escolha é respaldada pelo STF. Vá caçar sapo, vai. Bando de canalhas mafiosos, que é o que vocês são. Canalhas mafiosos. Processem. Eu tenho muita vontade de que vocês me processem, seus imundos, para que eu leve essas provas que eu tenho contra vocês num tribunal. E para provar e mostrar todos os meus historiais médicos de que vocês são assassinos em potencial, passivos. As doenças que eu tenho hoje, vou repetir aqui, hein? A doença que eu padeço hoje, depressão severa e crônica, crises de ansiedade e problema cardíaco, foi causado por vocês, testemunhas de Jeová. Foi causado por suas doutrinas extremistas e pela a maneira opressiva e discriminatória da minha família contra mim. O desprezo, a tristeza e a solidão que eu passei, causado por meus familiares, causou em mim problemas emocionais crônicos que resultaram no adoecimento do meu coração. Se vocês querem entender bem, se vocês não querem a verdade, porque se amanhã eu morrer, eu quero pôr a culpa toda em vocês. Se amanhã eu chegar a falecer de um infarto, de qualquer problema emocional ou crônico, a culpa é total das testemunhas de Jeová, da organização das testemunhas de Jeová. Quero deixar absolutamente claro isso, que se amanhã ou depois acontecer algo e eu chegar a falecer, a culpa eu carrego toda aos meus familiares que me ostracizaram e também a organização e os líderes das testemunhas de Jeová, assassinos passivos em potencial.